Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos explorar as mudanças observadas no último ano no comércio internacional. Este episódio foi gravado a 27 de fevereiro, precisamente um dia antes do início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. O que explica que não mencione o impacto do conflito, nomeadamente na sua dimensão energética, focando-se sim nos esforços de diversificação comercial da Europa. O anúncio de novas tarifas por Donald Trump, num momento que ficou conhecido como o Dia da Libertação, pode ter marcado um antes e um depois na organização comercial do mundo. Seguiram-se avanços e recuos, decisões judiciais, assinatura de acordos e novas rondas de ameaças. Mas tudo somado, vivemos num mundo mais incerto e com relações geopolíticas e económicas mais tensas. Embora os pilares do comércio mundial continuem de pé, as placas tectónicas estão a mover-se. Diferentes países e regiões procuram novas alianças e maior diversificação. Para nos ajudar a fazer sentido deste novo mundo comercial e o impacto para a Europa e Portugal, tenho hoje comigo, provavelmente, o recordista de vindas a este podcast, João Amador, diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindo, João. Obrigado, Nuno. Eu culpo estar sempre a chatear-te com as novidades. Não, é um gosto. É um gosto incessantes estar nesta aqui. área. E, portanto, se calhar vamos começar com uma pergunta que aconteceu há poucos dias. Portanto, poucos dias antes de gravarmos este episódio, nos Estados Unidos, o Supremo considerou ilegais grande parte das tarifas impostas por Donald Trump. Ainda é cedo para perceber, obviamente, todas as consequências desta decisão, mas conseguimos antecipar alguns efeitos para o resto do mundo? É difícil. Enfim, de facto, foi mais um episódio nesta saga da política comercial americana recente. Desta vez, como dizias, o Supremo considerou, deu razão a uma empresa que tinha posto um caso contra o presidente americano e considerando que a base legal que tinha sido utilizada para estabelecer as tarifas não tinha sido respeitada. Portanto, o presidente tinha que ter a autorização ou apoio do Congresso para fazer isto. Bom, dado que a decisão é esta, as tarifas ficaram sem efeito. Havia várias hipóteses. Uma hipótese era o presidente deixar cair, digamos, estas políticas. Estava fora de questão, não aconteceu. Outra hipótese era ir ao Congresso, tentar pedir um apoio. Era politicamente arriscado, decidiu não o fazer. E então adotou, digamos, esta outra ferramenta disponível, a tal secção 122 do Trade Act, e impôs tarifas transversais. Tipicamente, isto é suposto ser feito no momento em que há crises de balança de pagamentos, o que parece manifestamente não ser o caso, mas tarifas transversais durante 150 dias. Neste caso, este regime tem esse limite tem de esse 150 limite. dias. Para ser prolongado, tem que ir novamente ao Congresso para aprovação. Dito isto, parece que é uma solução temporária, mas o que é certo é que há outras ferramentas e, portanto, o presidente americano tem outras possibilidades, e em particular há as outras secções que têm a ver com práticas comerciais desleais e questões de segurança nacional, e portanto essas outras podem ser invocadas. Aliás, já o são em algumas tarifas que já estão em vigor para alguns produtos específicos. Portanto, o toolbox, a caixa de ferramentas, continua a ter ali algumas possibilidades. E ainda há uma outra que já não é tanto tarifas, é, digamos, uma norma do Código Fiscal americano, que basicamente tem sido designada por Revenge Tax. Digamos, prevê penalizações fiscais a investidores estrangeiros e empresas cujos sistemas nacionais sejam considerados discriminatórios face aos Estados Unidos. E, portanto, há ainda uma outra ferramenta que, aliás, teve na discussão quando a Europa tentou impor tarifas à prestação de serviços digitais na Europa por parte das grandes empresas tecnológicas americanas. Portanto, este tipo de posicionamento dos Estados Unidos não vai desaparecer. É isso. Continuam a existir ferramentas e, portanto, o potencial para disrupção permanece. O Paul Krugman diz que estas tarifas são tarifas zombie, que já morreram, mas continuam a perturbar. E é um bocadinho isso. De alguma forma, as tarifas em si podem até já não prosseguir, mas haverá sempre outras formas. Claro. E esse é o problema, porque, enfim, em primeira linha, a incerteza que dizias, que permanece e tem um custo gigante em termos de decisões de investimento e perturba o crescimento económico. E depois há questões que
tem que ver com países que já tinham determinado tipo de perspectivas e que agora veem as coisas alteradas. Há países para quem estas mudanças parecem ser positivas. A China, o Brasil, estavam a enfrentar tarifas muito elevadas e que agora estarão melhor. A União Europeia parece estar no lado contrário. O acordo que tinha sido estabelecido seria talvez um pouco mais vantajoso do que esta situação que estamos agora a ter. E depois há toda a outra novela sobre a litigância possível, que tem que ver com, enfim, reembolsos. E aqui o que se sabe, ou o que se discute, é que são decisões que vão sempre demorar muito tempo, têm que ser decisões tomadas ao nível dos tribunais, tipicamente inferiores. E é confuso, porque é preciso difícil saber quem é que pagou efetivamente as tarifas. Nós sabemos que quem pagou em primeira linha foi quem importou, e depois quem importou cobrou mais ao seu cliente, e quem exportou pode ter feito um desconto em função da existência das tarifas, e portanto há aqui toda uma teia que é muito complexa e é difícil saber até que ponto é que estas compensações se podem materializar. O que é certo é que será sempre um rombo para as finanças públicas nos Estados Unidos, porque, por um lado, deixarão de conseguir cobrar o que estavam a cobrar, e se tiverem que fazer reembolsos, muito pior a situação se tornará. Portanto, o que eu vou retirar das tuas palavras é que nós, dentro de 6 meses, não sabemos que tarifas é que vão ser aplicadas, nem que tipo de política comercial, apesar de provavelmente restritiva, mas que tipo de política comercial vamos ter do lado dos Estados Unidos. É muito difícil acompanhar estas mudanças todas. Vamos tentar focar-nos naquilo que nós já conhecemos, pelo menos neste episódio do podcast, que é como é que o mundo está a reagir a este posicionamento norte-americano. Portanto, eu referi na introdução que já passou um ano, desde o tal dia, quase um ano, desde o tal dia da libertação, e o mundo vai se reorganizando. Nós estamos hoje num mundo menos americocêntrico do que estávamos há um ano? A resposta é sim. Estamos num mundo que é menos unipolar, estamos num mundo mais multipolar. Mas, de alguma forma, isto já vem de trás. Isto não decorre desta presidência Trump, nem sequer da anterior. É um processo. Nós quando olhamos para trás, lembramos-nos, enfim, eu ainda me lembro, vocês já não, do período da Guerra Fria. Portanto, aí tínhamos um mundo claramente que era bipolar, o bloco soviético, o bloco ocidental, os Estados Unidos, a Europa Ocidental. Isso esteve durante um tempo. Depois passámos para uma fase onde tivemos ali um mundo unipolar, com os Estados Unidos, digamos, a liderar, a Europa Ocidental muito próxima, e neste mundo, basicamente, metade do comércio internacional era digamos, entre os Estados Unidos e a Europa. Depois as coisas começam a mudar, e durante os anos 90 e com uma aceleração grande depois, após os anos 2000, nós vemos um crescimento gigantesco da China, do peso da China neste comércio internacional. E outros emergentes também. E outros emergentes também. E hoje em dia nós deixamos de falar no G7, falamos sobretudo no G20. Portanto, temos um mundo hoje em dia que se tornou de facto multipolar, e quando olhamos para os números do comércio, isso transparece. Em 2025, quando olhamos para o comércio de bens, o peso da China foi 14%. 8% para os Estados Unidos, 6% para a Alemanha. As coisas hoje em dia estão muito diferentes do que aquilo que estavam no passado. Nós já falámos aqui até sobre o que aconteceu no verão com os Estados Unidos e a União Europeia a chegarem a um acordo. Mas, como tudo nestas convulsões, já se passou muita coisa houve muitos desenvolvimentos, alguns bastante tensos, desde esse momento. Nós conseguimos sequer fazer um ponto de situação de como é que está esse acordo que a União Europeia assinou com os Estados Unidos, ou pelo menos o princípio do acordo? O acordo foi estabelecido, mas a questão é que não foi ratificado. Exato. Portanto, basicamente está tudo parado. Porque nós temos na Europa este processo de decisão que envolve o Conselho e o Parlamento Europeu, portanto, o nosso processo de codecisão.
E do lado do Parlamento Europeu houve aqui uma travagem. E uma travagem porque, em primeira linha, parece-me, foi aqui a questão da Groenlândia que veio trazer aqui grande, digamos, dificuldade. Como nos lembramos, basicamente, o Presidente Trump decidiu, enfim, pronunciar-se de forma mais assertiva sobre o controle que os Estados Unidos queriam exercer sobre a Groenlândia. E, basicamente, os países europeus, alguns foram muito assertivos, dizendo que estariam completamente contra. E o presidente americano retaliou e ameaçou tarifas de 25% sobre esses países. Claro que isto foi entendido de forma muito negativa por parte do Parlamento Europeu. Decide suspender a aprovação do acordo que tinha sido negociado e adiar a votação no Comitê do Comércio em protesto contra estas ameaças. A União Europeia também, digamos em geral, a Comissão também se manifestou bastante desagradada e, portanto, quando voltou a pôr em cima da mesa um pacote de tarifas retaliatórias significativo. Este é o ponto onde estamos, ao qual acresce, de facto, a decisão do Supremo. A incerteza jurídica após esta decisão do Supremo. Neste momento é esperar para ver, esperar para que a poeira assente. Exato. E para a União Europeia, pegando no tal esforço de diversificação, é sequer realista pensar num afastamento comercial em relação aos Estados Unidos? Ou seja, há limites para esse afastamento? Estamos a falar de um bloco gigante, 2 blocos gigantes e uma relação muito intensa comercial. Claro. Na minha opinião, não é possível pensar num afastamento drástico. A teia de relações é muito densa. Os Estados Unidos e a União Europeia trocam diariamente cerca de 4,4 mil milhões de euros em bens e serviços. E depois há, digamos, no período mais recente também uma crescente dependência da Europa face à energia americana. Portanto, deixamos de estar tão dependentes. Eliminamos a dependência do Rússia e estivemos agora mais expostos à dependência americana. Há toda a questão militar e das importações de material militar, e a Europa quer investir e precisa desse tipo de fornecimentos. Portanto, não é realista. Isto são valores muito altos, e isto em sentido figurado e em sentido literal é como um barco. São barcos muito grandes cuja a mudança de rumo é lenta e demora ali muito, muito tempo. Eu acho que também há aqui uma outra coisa que começa a emergir, que é, no meio de toda esta instabilidade, o tempo também vai passando. E já há quem comece a pensar em 2028. Claro. E, portanto, nas novas eleições para a presidência dos Estados Unidos, sendo que em 26 também vamos ter já aqui um processo eleitoral importante nos Estados Unidos. Pode limitar muito os poderes do presidente. É verdade. E, portanto, há uma expectativa sobre, é melhor esperar, ver o que é que acontece, e eu acho que é isso que justifica também uma certa posição aqui da União Europeia de, enfim, não mexer muito, não ser muito assertiva. Ainda assim, este transatlântico que estavas a descrever, ele, embora seja lento, vai virando, e a União Europeia tem feito um esforço, que me parece estar a acelerar, de diversificação. O que é que tem sido feito em específico? Que tipo de iniciativas têm avançado para alcançar a tal autonomia estratégica de que tanto se fala? Certo. A estratégia de diversificar, quer clientes, quer fornecedores, é natural. Isto significa explorar oportunidades de negócio e sempre existiu. Sempre se celebraram acordos de comércio. Claro que muitas vezes não aparecem na imprensa porque são coisas mais limitadas, com países mais pequenos, mas isto sempre existiu. Agora tem mais ímpeto porque há necessidade, e portanto a necessidade aguça, digamos, o engenho ou a urgência. Se calhar os mídias também dão mais atenção. E os mídias também dão mais atenção. Mas isto sempre existiu. Os acordos hoje em dia também, de alguma forma, são mais sofisticados, porque já são acordos que já não são apenas a questão comercial, envolvem questões de salvaguarda de investimento, de respeito por normas básicas e normas sanitárias, e, portanto, são acordos, digamos, mais sofisticados. Estes acordos dão origem a mais comércio, mas não substituem necessariamente o comércio que já existia. Digamos, transformam. É um processo endógeno, é um processo progressivo. A tal economia, a autonomia estratégica que falavas, aliás, o termo em inglês era
a autonomia estratégica aberta. Portanto, tinha lá o Open Strategic Economy, Autonomy. E essa visão, que aliás é um bocadinho contraditória, porque ter o aberta e ter o autonomia na mesma designação, enfim, não é bem consistente, mas essa visão, de alguma forma, faz sentido. É ter uma capacidade mínima instalada em setores estratégicos, e isso faz sentido. Enfim, o grande problema é saber onde é que se para. O que é que nós consideramos que é uma autonomia estratégica? Porque se isto for levado ao extremo, é protecionismo. Tudo passa a ser estratégico, tudo passa a ser importante. A visão tem alguma razão de ser, mas é, digamos, perigosa porque pode ser excessiva. Talvez diversificando tanto, fica-se menos dependente de um só polo, não é? É verdade. E os acordos sucederam-se. Tivemos o acordo com a Indonésia, enfim, que foi um acordo significativo. A Indonésia é um país grande. Depois, já em 26, este acordo muito badalado com a Índia. Claro que nada disto está ainda em vigor. São acordos, de princípio, vai demorar 2 anos até que isto possa ter algum efeito prático. A Índia também é o país mais populoso do mundo, portanto, isto potencialmente é um mercado muito, muito significativo, e reduziram-se as tarifas de forma muito, muito significativa. Também, nos mídias também se diz que se reduziram 90 e tal por cento eliminaram-se 90 e tal por cento das tarifas face aos bens que estão nas listagens, mas às vezes muitos daqueles bens nunca foram comerciados, portanto estamos a reduzir uma tarifa de uma coisa que também nunca foi, efetivamente tem pouca expressão. Depois aquela pouca percentagem em que não se mexeu tanto são os bens mais comerciados. Depois o Mercosul também este acordo demorou 25 anos a ser negociado, já foi aprovado pelo Conselho, foi enviado pelo Parlamento Europeu para o Tribunal de Justiça para confirmar a conformidade com os tratados europeus. Parece que será aqui implementado de forma provisória. Também é um acordo muito significativo, e será aplicado também num período de 10 a 15 anos, e tem potencial para aumentar as exportações e o PIB da União Europeia. E isso trará ganhos. Claro, houve sempre aqui oposições, há sempre grupos que não estão de acordo, mas no geral tem sido esta a estratégia, e agora com acordos com países grandes. E o que é que nos diz a experiência sobre acordos comerciais que já foram celebrados pela União Europeia no passado? Ou seja, conseguimos tirar daí algumas lições para podermos esperar efeitos nestes? É uma excelente questão, Nuno. Sim, por exemplo, é interessante pensar, por exemplo, no acordo comercial que se estabeleceu com o Canadá em 2016 e que depois foi aplicado em 2017. Esse acordo também era um acordo de nova geração. Aliás, foi o primeiro destes acordos mais sofisticados, com modelos de proteção do investimento. Suscitou críticas e alguns receios na Europa em algumas áreas. Em particular, lembro-me da questão da carne de vaca, que era assim, a ideia de que íamos ser inundados com a carne de vaca do Canadá, e os produtores europeus estavam contra. E, de facto, é curioso perceber que aconteceu o contrário. Ou seja, aquele acordo previa que havia um conjunto de normas sanitárias que tinham que ser cumpridas e, portanto, os critérios europeus tinham que ser verificados pelos produtores canadianos quando traziam, digamos, estes produtos para a Europa. E acontece que estes produtores canadianos nunca conseguiram verdadeiramente esgotar a cota que lhes tinha sido atribuída para carne de vaca para trazer para a Europa. Portanto, acabou por ser uma ameaça que nunca se concretizou verdadeiramente. E, pelo contrário, os produtores europeus passaram a exportar para o Canadá. Portanto, isto é uma ilustração de como, por vezes, estas oposições que temos à partida são um bocadinho, enfim, são infundadas. A realidade encarrega-se depois de nos mostrar que o que parecia mau pode ser bom, e às vezes também pode acontecer o contrário, coisas que pareciam muito vantajosas, na prática depois não são. A economia é muito complexa, e há aqui toda muita que nós chamamos esta heterogeneidade,
E é preciso ter cautela, sobretudo não ter, assim, digamos, posições muito marcadas, porque tipicamente as coisas podem às vezes sair completamente ao contrário. Uhum. E em relação, a relação da União Europeia com a China e de outros países, mas da União Europeia em específico, é sempre um tópico aqui um pouco sensível e a relação tem sempre alguma tensão. Temos visto alguma mudança na relação comercial, ou alguns sinais de mudança da relação comercial da União Europeia com Pequim? Sim, sim, sim. Muitas viagens dos líderes europeus a Pequim. Pelo menos um simbolismo, claramente. Isso, claramente. A relação com a China tem sido, quanto a mim, aqui um pouco ambivalente, como aliás seria de esperar. Portanto, muitas negociações, mas ainda um pouco de concreto. As conversas depois tendem a focar em setores específicos, os veículos elétricos, determinado tipo de barreiras regulatórias, questões de investimento. Mas não temos ainda, digamos, compromissos. Uhum. Eu acho que a União Europeia, e bem, tem uma estratégia que é uma estratégia mista, que é tentar cooperar seletivamente em setores onde há ganhos fáceis e ganhos para os dois conjuntos, depois tentar adotar medidas de proteção em áreas mais sensíveis e, sobretudo, a União Europeia também está a tentar construir uma reputação de credibilidade e de, digamos, de alguém ou de um grupo que depois cumpre exatamente com aquilo que ficou estabelecido. Um parceiro estável. Um parceiro estável. E isso é um valor, hoje em dia, grande. Uhum. E eu acho que até estes acordos que falávamos com a Índia e com o Mercosul também beneficiaram desta imagem que a União Europeia tem de seriedade e de credibilidade. Uhum. E podemos falar em específico, não sei se nos podes falar um pouco das taxas sobre o comércio de pequenas encomendas, que normalmente verdade. vêm das plataformas digitais e que são vendidas a partir da China. Essa é uma dimensão interessante. Lá está, uma das dimensões onde a União Europeia está a tentar, de facto, introduzir uma medida de proteção. Basicamente, temos visto um crescimento explosivo destas pequenas encomendas provenientes, sobretudo da China, que são encomendas com valores baixos, inferiores a 150 euros, e essas entram sem pagar direitos aduaneiros na União Europeia. Portanto, pequenas encomendas abaixo de 150 euros não pagam direito. Estamos a falar daquelas plataformas Alibaba e Shine. E tipicamente vêm através dessas plataformas. Uhum. Para termos ideia da magnitude, em 2024 entraram 4,6 mil milhões de pacotes abaixo de 150 euros. E, portanto, isto equivale a 145 encomendas por segundo. Então é uma coisa, de facto, brutal. E 91% oriundas da China. Basicamente, para travar esta avalanche, a União Europeia acordou que a partir de 1 de julho de 26 será aplicada uma taxa de 3 euros por categoria dentro de cada um destes pacotes. Pronto. Portanto, é uma forma de tentar conter. É uma medida ainda assim temporária. A União Europeia está a pensar numa coisa mais estável à frente. O que é certo é que é importante, porque isso é uma forma de concorrência que é muito significativa. E, por exemplo, se falarmos com as empresas, por exemplo, até empresas portuguesas no setor têxtil, elas são muito vocais e dizem que manifestamente há aqui uma concorrência que é desleal. Estes produtos vêm, não são sujeitos a nenhum controlo, portanto, não respeitam qualquer tipo de normas básicas que nós temos na União Europeia para a segurança, enfim. E é difícil competir. Nesta escala, claro. É muito difícil competir. E eu acho que a União Europeia está, de facto, aqui neste sentido, a tomar uma decisão que é correta. E os chineses, aparentemente, também percebem e não parece que está a gerar assim de grande oposição. E se calhar terminávamos com a pergunta, se calhar mais difícil porque é mais específica, mas se calhar mais interessante para quem nos está a ouvir, que é o que é que nós podemos esperar de impacto em Portugal de todas esta tal viragem do transatlântico. O que é que pode acontecer a uma economia como a portuguesa? Há potencial, temos a ganhar, há aqui algumas fragilidades que temos que ter em atenção. Ainda é cedo, mas se calhar já temos algumas pistas sobre o que pode acontecer, não, João? Pois, relativamente a Portugal, enfim, estamos a ser afetados. Isso é indiscutível. Saber quantificar isto é muito mais complexo. Uhum. Mas nós percebemos, lá está, aquela ideia de que temos um pouco de tudo. Ou seja, temos empresas que já estavam a ser afetadas
por barreiras comerciais. Por exemplo, setores como o papel. Em 2015, 2018 já houve uma disputa nos Estados Unidos relativamente às importações de determinado tipo de papel. E os Estados Unidos puseram, digamos aqui, barreiras que afetaram sobretudo a China, o Brasil, e Portugal foi por arrasto. Portanto, se olharmos, por exemplo, ao setor do papel, as pessoas vão dizer, bom, não, já sofremos com estas questões há muito tempo. É verdade. Outros mais recentes vão dizer que estas medidas, por exemplo, desta nova presidência Trump sobre o aço e o alumínio, que os afetaram. Nós temos produtores portugueses de produtos de alumínio que são exportados para os Estados Unidos. Esses estão a ser afetados. Nós conseguimos ver isso nos dados. Mas, por outro lado, há empresas, por exemplo, o vinho, o azeite, produtos agrícolas que têm potencial neste momento para aumentar bastante as suas exportações para a América do Sul. O acordo do Mercosul vai abrir esses mercados. O que nós temos aqui é a heterogeneidade de setores onde já havia questões, que continuam a haver, setores onde passou a haver mais dificuldades, setores onde se vão abrir novas oportunidades. Portanto, há um pouco de tudo. Eu acho que no balanço nós temos que dizer que no longo prazo, e o longo prazo, enfim, é o que é sempre difícil de materializar, mas no longo prazo o país ganha. Nós sabemos que os ganhos de comércio estão lá. No curto prazo haverá sempre perdedores e ganhadores. Agora, não podemos achar que conseguimos manter o mundo parado e conseguimos congelar as coisas para que não haja perdedores. Os perdedores estão sempre lá, têm que ser apoiados. E Portugal, aliás, tem experiência disto. Quando nós tivemos o primeiro choque da China nos anos 2000, nós tivemos setores que foram muitíssimo afetados. Todos nos lembramos, os têxteis, as confecções, o calçado, as crises do Val do Ave. Foi difícil, foi muito difícil. O que é certo é que as empresas conseguiram ajustar-se e deram a volta por cima. Algumas desapareceram, mas também outras surgiram. Portanto, o país acabou, no final, melhor do que estava antes. Portanto, é sempre assim. Há custos de ajustamento, é preciso fazer uma adaptação aos novos padrão de vantagens comparativas, mas no futuro existirão ganhos. E os ganhos são de tal maneira que permitirão sempre compensar, em larga medida, aqueles que perderam. Esta é a maneira certa, em vez de tentar resistir e ter aqui proteções que, enfim, não vão muito longe, é abraçar esta realidade e criar as condições para que o país seja flexível e se consiga ir adaptando. Esta acaba por ser sempre a lição que damos. E como dizias antes, não vale a pena termos muitas certezas sobre que impacto é que estas transformações vão ter. Mais vale estar preparado para a incerteza. Exato. João, obrigado por estas explicações sobre uma realidade que tem estado em constante evolução e disrupção. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O Banco de Portugal tem analisado os efeitos deste novo contexto internacional em diferentes publicações, como o Boletim Económico, e elas podem ser encontradas, como habitual, em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!